A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos juntos mais uma vez nessa belíssima manhã de sexta-feira, hoje 4 de fevereiro. Está se aproximando o encontro para a consciência cristã e você dá para perceber ao passar no Parque do Povo os preparativos, já toda aquela parte de montagem de todo aquele complexo para a realização do mega encontro, como eu tenho dito, se não é o maior da América Latina, pelo menos o maior do Brasil. E Campina Grande é uma cidade privilegiada de sediar todos os anos o encontro para a consciência cristã. Obviamente, este ano com todas as restrições devido a essa cepa que está ameaçando infectar muitas pessoas. Todos os cuidados estão sendo tratados, estão sendo observados segundo a vigilância sanitária. E o pastor Euder Faber, brevemente, estará aqui no nosso programa fazendo um levantamento e ao mesmo tempo também fazendo toda a apresentação da programação da edição deste ano lá no Parque do Povo. Prepare a sua caravana. Você que mora em cidades adjacentes, próxima a Campina Grande, em outros estados, que está conosco, se programe para mais um encontro para a consciência cristã. Estaremos ouvindo dentro de instantes a Orquestra Louvores Eternais da Assembleia de Deus. Eles estarão louvando a Deus e também nós estaremos trazendo um estudo que nós ministramos durante o período da escola dominical em nosso templo. Você não pode perder. Deus vai falar profundamente ao seu coração. Mas antes eu quero lembrar a todos os pastores, presbíteros, diáconos, dirigentes de congregações, líderes de departamentos, que o Colégio Petrônio, situado no populoso bairro da Liberdade, está com a promoção imperdível. Os pais terão descontos por causa de uma parceria com a Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil. E a irmã missionária Avani lembra a todos que desejarem matricular os seus filhos que você tem ainda até o fim deste mês de fevereiro para desfrutar e gozar desse desconto especial. Procure, portanto, o Colégio Petrônio e faça os contatos com a missionária irmã Avani para você desfrutar deste privilégio e desta parceria. Nesse instante, gostaríamos de fazer uma oração. Nós estamos vendo o cenário mundial, podemos dizer, num pé de guerra, principalmente aquela região da Rússia, a Croácia, o Irã, né? A Rússia ameaçando atacar a Ucrânia, o Irã ameaçando atacar Israel, enfim, sabemos que esse clima não é nada bom e vamos orar para que o Príncipe da Paz promova a paz entre os homens e entre as nações. Lembrando que quando Jesus nasceu, nos diz a palavra que os anjos proclamaram glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Portanto, vamos orar e você em seguida ficará com a orquestra do irmão Edmundo da Assembleia de Deus, Louvores Eternais. Mas oremos antes. Pai, queremos te agradecer e te bendizer também, Senhor, pelo dom da vida, pelo privilégio, pela oportunidade que temos de ainda podermos anunciar a Tua palavra
com toda a liberdade de espírito em nossa nação. E agora, ó Deus, queremos te apresentar estas ameaças de conflitos mundial, principalmente naquela região da Rússia, Croácia, o Irã, o Iraque, a China. Meu Deus, tem misericórdia, a Turquia. Meu Pai, tem misericórdia destas nações, para que, ó Senhor, o príncipe da paz, ele possa, ó Deus, guardar as nações de um grande conflito mundial. Eu te peço em nome de Jesus. A tua palavra nos diz que nós devemos orar intercessoriamente pelas autoridades, porque não há autoridade que não seja constituída por Deus. Portanto, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração e responde-nos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com a orquestra Louvores Eternais. Pense duas vezes antes de desistir. Não pare, lute, é tempo de vitória. Você pode sim, você consegue sim, você tem poder, Deus habita dentro de você. Pense duas vezes antes de desistir. Não pare, lute, é tempo de vitória. Você pode sim, você consegue sim, você tem poder, Deus habita dentro de você. Grite bem alto tua vitória, profetize e acontecerá. Tua boca é a boca de Deus que mandou e tudo se fez, que falou.
peço que os irmãos abram as suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Nós vamos ficar em pé reverentemente e vamos ler. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Vamos ler. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Mas eu ainda quero ler também, e aí eu espero que você abra sua Bíblia ainda, na primeira carta, isto é, na segunda carta ainda, capítulo 1, versos 3 a 5. Porque esses dois textos aqui, eu vou trabalhar em cima desses dois textos. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, versos 3 a 5. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Amém? Senhor amado, diante desse texto, dessas passagens que acabamos de ler e ouvir, nós queremos extrair lições para a nossa vida prática, para aquilo que, ó Deus, tu tens para cada um de nós, não apenas no aprendizado, mas sobretudo naquele evangelho prático, não informal, não teórico, mas que seja prático no nosso modo de viver, sobre todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida. Fala-nos através da tua palavra agora, de todo este estudo que ora ministraremos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu gostaria inicialmente de falar sobre a biografia de Timóteo. De acordo com Atos capítulo 16, verso 1, Timóteo era filho de um lar dividido. O seu pai era grego, a sua mãe era judia e a sua avó Lóide. Ou seja, quando a Bíblia diz lá em Atos 16, verso 1, que Timóteo era filho de pai grego, era gentílico. De acordo com Romanos capítulo 10, verso 23, nos diz que há três classes de pessoas que dividem o mundo: judeus, gentios e a igreja de Deus. Judeus convertidos ao cristianismo formam a igreja, gentios convertidos formam a igreja. Então, judeus, gregos ou gentios e a igreja de Cristo. Então, o lar de Timóteo, ele é fruto de um lar dividido. O pai dele não era evangélico, não era cristão, era grego, era gentio. Mas ele tinha algo favorável. A avó dele, Lóide, e a sua mãe Eunice eram cristãs. E com certeza, sem sombra de dúvidas, todo o aprendizado de Timóteo quando era criança foi fruto do trabalho pedagógico daquelas duas senhoras, vó e mãe. Foram verdadeiras pedagogas que conseguiram incutir, imprimir na mente de Timóteo, que era uma criança, como diz lá em Provérbios capítulo 22, versículo 26, instrui a criança no caminho que deve andar, e quando ele for adulto não se afastará dele. Com certeza, o testemunho, a vida prática
que Lloyd e Eunice passavam para Timóteo, momentos em que ele certamente viu a sua avó e a sua mãe de joelhos orando, falando com Deus. Ou vamos pensar aqui, lendo a palavra e ensinando para Timóteo passagens históricas na Bíblia sobre a passagem do povo quando saiu do Egito, no deserto, as providências que Deus fez para mandar maná, fazer da água jorrar, da rocha jorrar água, enfim, todos os episódios bíblicos, sem sombra de dúvidas, foram passados por sua avó Lloyd e sua mãe Eunice para Timóteo, e aquilo foi sendo arquivado no banco de dados da sua memória. Então, quando a Bíblia diz, aqui no capítulo 1, que eu li para vocês: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com coração, com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Aí veja bem o que ele diz aqui: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Vamos analisar aqui o que é fé sem fingimento. É uma fé que não é falsa, é uma fé verdadeira, é uma fé comprometida com aquilo que foi ensinado. Por exemplo, eu vou dizer aqui uma coisa que eu penso comigo. Eu sei quais são as consequências do adultério, eu sei quais são as sequelas que um adultério traz para o homem ou para uma mulher. Bom, se eu tenho fé suficiente, uma fé sem fingimento, do que a Bíblia diz a respeito desse pecado, quem sou eu para estar me expondo ou aproveitando uma chance, uma oportunidade que me ocorreu ou que vem a acontecer? Eu devo fugir. Fé sem fingimento é uma fé comprometida com Deus, com a verdade, com a palavra. E Timóteo tinha essa fé sem fingimento, aprendida ou ensinada por sua avó Lloyd e sua mãe Eunice. Então, essa fé é que era o segredo de toda a sua vida cristã. Irmãos, quando eu me converti, quando você se converteu, que os nossos olhos foram abertos, que caíram dos nossos olhos como escamas, então a gente passou agora a ter um compromisso com aquilo que realmente Deus tem e espera que cada um dos seus filhos lhe obedeçam. Eu queria perguntar a você agora, você que tem filhos criança, você faz o culto doméstico? Eu lembro bem quando os meus filhos eram pequenininhos, Eli e Lídia, então não havia o que a gente tem hoje de mais moderno, celular, não havia isso. Então o que é que eu fazia? Eu comprava revistas cristãs na livraria evangélica, que ilustravam histórias como de Abraão, Sansão, Noé, Davi. Eram revistas ilustrativas, e eu chegava para eles, mostrava, olha aqui, o que é que a Bíblia ensina sobre Davi, sobre Jacó, sobre Esaú, sobre Sansão, e eu passava isso para eles. Hoje a minha filha já chega para mim e diz assim: meu pai, como foi importante aquelas lições que o senhor ensinava quando a gente era criança no culto doméstico. Como foi importante. Eu agradeço a Deus porque aquelas lições ficaram aqui gravadas na minha memória. Ou seja, Timóteo, ele, embora fosse fruto de um lar dividido, mas ele aprendia com ensinamentos que sua avó Lloyd e sua mãe Eunice passavam, momentos de oração, de meditação. E hoje, irmãos, nós precisamos de aplicar isso para a nossa vida, para o nosso coração. A gente vai às vezes almoçar, o filho está com o celular na mão, a esposa está com outro celular na mão, a outra filha está com o celular na mão, e ninguém ali no momento sagrado em que nós estávamos ali para fazer uma refeição, momento de comunhão, não se comunicam. Não se comunicam. Preste atenção.
no momento em que nós estamos reunidos numa mesa para fazer uma refeição, é o momento em que nós devemos estar ali com profundo sentimento de gratidão a Deus. Fé sem fingimento é isso. Tem servo de Deus que nem se lembra de orar agradecendo a Deus pelo pão nosso de cada dia. Senta na mesa e já vai pegando a colher e botando na boca. Uma fé sem fingimento, irmãos, naquela hora faz com que eu pare. Senhor, muito obrigado, porque Tu fizeste esta provisão para a minha vida, esse pão que está posto sobre a mesa. Obrigado, Senhor. Abençoa aqueles que não têm o pão. Quer dizer, fé sem fingimento é algo que é prático, é algo que compromete nosso relacionamento com Deus. E Timóteo tinha tudo isso para ser um cristão, tinha tudo isso a seu favor. Então, para que você e eu vamos trabalhar em cima desse versículo 5, pela recordação que guarda a tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então Timóteo cresceu, e quando ele se tornou adulto, ele foi um grande auxiliar, ajudador, colaborador, cooperador de Paulo, ao ponto de Paulo chamá-lo e tratá-lo de meu filho amado. Não pense que foi Paulo que incutiu, foi a avó Lóide e sua mãe Eunice, desde a sua mais tenra idade. Como é importante você ensinar, como diz a palavra de Deus, repito, Provérbios 22:6, instrui a criança no caminho que deve andar, e quando ele for adulto não se afastará dele. Então nessa manhã nós vamos trabalhar citando 2 exemplos no Velho Testamento. 2 exemplos. Eu poderia contar aqui uma dezena de exemplos, mas eu vou contar 2 que são os mais importantes, ao meu ver, certo? O primeiro deles, irmãos, é de Moisés, lá no Velho Testamento, que certamente Timóteo ouvira de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice, a história de todo o povo de Israel quando saiu do Egito, por liderança de Moisés, depois como sucessor Josué, tudo. Então Moisés é um exemplo notabilíssimo. Todos conhecemos a história de Moisés. Faraó estava perseguindo as crianças, matando-as, e a sua mãe Joquebede escondeu a criança, procurou um meio de que aquela criança fosse preservada, colocou dentro de uma cestinha betumada e mandou que sua filha Miriam fosse até aonde proximamente estavam se banhando as filhas de Faraó. E quando elas perceberam que estava ali uma cestinha, foram abrir e lá estava o menino Moisés. Preste atenção. Então ela adotou aquela criança, mas procurou saber se tinha alguma mulher que estava gestante, que estava grávida ou que tivesse leite, tinha tido o seu filho, mas estava com leite, mas a criança foi morta, que pudesse amamentar. E quem foi que Deus levantou? Joquebede, a própria mãe de Moisés. E durante o período em que Moisés esteve, e ainda pagou um salário para ela, né, amamentar o seu próprio filho sem que ela o soubesse. Tudo providência de Deus. Irmãos, fé sem fingimento é algo concreto, é algo que a gente apalpa, embora que a fé é abstrata, mas eu digo assim, fé concreta no sentido de você apalpar, sentir, ver o agir de Deus. O que aconteceu? Durante o tempo em que Joquebede estava amamentando o seu filho, Moisés, com certeza ela estava ali passando alguma coisa para aquela criança. Não sei, possivelmente, no mínimo estava orando: Senhor, toma conta desta criança, abençoa esta criança, que ela seja usada por Ti, que ela seja uma bênção. E quando chegou o tempo de ser desmamada, o desmamamento, o desmame, que não sabemos, tem crianças que às vezes chegam até 3 ou 4 anos de amamentação, já vi mães até com 6 anos, o menino ainda se amamentando. Então, ela deve ter passado muita coisa para Moisés. E aí Moisés, quando passou aquele desmame, voltou, foi para a casa de Faraó e ficou lá.
recebeu toda a cultura egípcia, se tornou um célebre homem em todo o Egito. Mas um dia, quando ele descobriu de que origem ele pertencia, as suas origens, o que é que ele fez? Ele simplesmente desprezou tudo, deixou tudo. E é isso que nós encontramos na carta aos Hebreus, capítulo 11. Abra sua Bíblia, vamos acompanhar esse raciocínio aqui, que é muito importante. Hebreus capítulo 11, versículos 23 a 29. Preste atenção que isso aqui é muito importante. Fé sem fingimento. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Ele desprezou toda aquela pujança, toda aquela cultura, tudo que ele tinha aprendido. Quando ele descobriu as suas origens, ele voltou para o seu povo. Irmãos, essa primeira lição que eu estou trazendo aqui de Moisés é para destacar o que é uma fé sem fingimento. Fé sem fingimento. Você não tem para onde correr, você não abre mão. Porque imagina o que é a pessoa deixar todo aquele apogeu do Egito e voltar para ser lá um chapeado, me desculpa a expressão, porque o povo estava fazendo barro, pisando barro, formando tijolos para os egípcios. Então deixar toda aquela pujança, toda aquela glória, e foi amassar barro lá para fazer tijolo com o povo. Isso, meus irmãos, por convicção, por fé sem fingimento. Então vejam bem, vamos aplicar isso aqui a Timóteo. Fé sem fingimento é desafiadora, é ousada, tem ousadia. Quando Timóteo cresceu, ao receber todo aquele ensinamento da sua avó e de sua mãe Eunice, ele simplesmente passou a exercer tudo aquilo que ele tinha aprendido, todo o aprendizado que sua avó e sua mãe plantaram no seu coração. No versículo 2 da segunda carta diz: ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, Paulo reconhecia que aquele jovem Timóteo, ele tinha realmente recebido desde a sua mais tenra idade uma fé sem fingimento. O segundo exemplo que eu tenho para trazer aqui para vocês é de uma menina que a Bíblia não diz o nome dela. A Bíblia não diz o nome dela. Mas essa menina, ela realizou uma obra tão gloriosa, tão esplendorosa, que abalou inclusive um reino. Esta menina, que a Bíblia não diz o nome dela, sua história está lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, que aí eu peço que vocês acompanhem essa leitura. 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 15.
E aí você vai entender que quando a gente aprende, ou quando a gente exerce uma fé sem fingimento, você realmente passa a ter um relacionamento com Deus, de tal maneira que a sua vida, ela se torna, né, uma bênção não só para você, não só para a sua família, mas inclusive para até, no caso, para a cidade, para um estado, para um país ou para o mundo. Quero pedir a sua compreensão, motivo pelo qual temos que fazer esta interrupção devido à exiguidade do tempo, mas você está convidado na próxima segunda-feira continuar conosco, ouvindo a continuidade deste tão importante estudo. Matricule-se na escola dominical. Venha estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Estudos como esse que vocês acabaram de ouvir. E eu quero também ainda formular um convite para você que reside em Campina Grande ou em outras cidades, bem próximo à sua casa, há um templo evangélico. Vá participar do culto nesse domingo. Se você quiser nos dar o privilégio de conhecer a nossa igreja, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, no início ali da Avenida Brasília. Nós temos escola dominical às 9 horas, às 10h30, temos culto divino às 18 horas, temos culto de oração pela família sempre às terças-feiras e às quintas-feiras estudo bíblico. Venha receber o alimento para a sua alma, para o seu coração. Aos domingos à noite nós temos culto divino. Então você não pode perder, venha nos visitar, o que muito nos honrará. Desejamos a todos um bom dia, um bom final de semana para você e para toda a sua família. Que todos fiquem com Deus e recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até a próxima semana. Amém, amém e amém.